Olá, eu sou o professor Felipe e a aula de hoje é determinantes, certo? O que são os determinantes? O determinante é uma função que associa uma matriz a um escalar. Em outras palavras, ela transforma a matriz em um número real, certo? Essa transformação vai depender da ordem dessa matriz. O determinante ele pode ser anotado, né, no enunciado de um exercício, como det a com parênteses ou sem parênteses ou com duas barrinhas verticais, certo? Então, a representação de um determinante, quando você estiver fazendo um exercício, ele vai, cuidado com isso, tá? Tem diferença entre representar uma matriz e representar um determinante. A aula de matriz que vocês viram, as matrizes podem ser anotadas, podem ser representadas por colchetes ou parênteses ou traço duplo, né? Mas o determinante vai ser traço único, duas barras verticais, tá bom? Então você deixa de escrever o colchete e passa a escrever a barra vertical para representar o determinante. Então olhe que em cima você tem uma matriz, aqui é uma matriz, enquanto aqui embaixo é um número real. Eu quero que vocês olhem isso como um número, certo? Beleza. Como que você vai calcular, então? Vai depender da ordem, como eu já disse. Vamos começar com a ordem 1, ou seja, a matriz quadrada de ordem 1. Detalhe, a matriz precisa ser quadrada, senão ela não tem determinante. Então, a matriz de ordem 1 é muito simples. Ela só tem uma linha e uma coluna, ou seja, só tem um elemento. E o determinante é esse próprio elemento, certo? O determinante da matriz A, onde o elemento é 1. Simples. Determinante de ordem 2. Aí começa a aparecer com mais frequência nos vestibulares, certo? Bom, o determinante de ordem 2 é calculado através do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembre-se de fazer menos, subtrair. Então, olha só, o determinante da matriz ABCD vai ser a diagonal principal A vezes D, menos a diagonal secundária B vezes C. Certo? Vamos dar um exemplo rápido? Então, eu tenho a matriz 1, 3, 2, 5. O determinante vai ser, então, diagonal principal 1 vezes 5, menos a diagonal secundária 2 vezes 3. Então, eu tenho 5 menos 6. Menos 1, portanto, é o determinante. Professor, tá fácil, tá gostoso. Muito bom, fico feliz. Vamos para o próximo, então. Determinante de ordem 3. Bom, eu tenho, então, uma matriz de 3 linhas, 3 colunas, certo? A gente vai utilizar o que nós chamamos de regra de Sarros, certo? Ou método de Sarros, que é dado da seguinte maneira. Eu tenho uma matriz, então, o determinante dessa matriz é só você decorar essa fórmula aqui. Professor, você está olhando desse jeito para mim, você está de sacanagem, né? Não, professor, vamos melhorar as coisas? Vamos, gente. Bom, vamos lá. Copie as duas primeiras colunas do lado direito da sua matriz. Ordenadamente, ou seja, a primeira você copia primeiro, a segunda você copia segundo, e cada elemento no seu lugar certo. Então, você vai copiar a primeira coluna na direita, a segunda coluna do lado dela. Fechou? Legal. Depois você vai fazer o seguinte. As diagonais, a diagonal principal e as paralelas, você vai fazer a multiplicação das diagonais, dos elementos da diagonal. E na diagonal secundária, com as paralelas dela, você vai fazer a mesma coisa, multiplicar os elementos, só que mudar o resultado, o sinal do resultado. Professor, tá difícil. Bom, vamos com calma. Eu tenho a matriz com as colunas copiadas, então você vai multiplicar essa diagonal, multiplica esses 3 elementos, multiplica esses 3 elementos, multiplica esses 3 elementos. Agora vem a parte importante. Lembre-se de mudar o sinal do resultado quando você estiver voltando. Então, multiplica esses 3 e troca o sinal, multiplica esses 3 e troca o sinal, multiplica esses 3 e troca o sinal. Essa é a regra de Sarros para se calcular um determinante, certo? Então, o determinante vai ser todos esses 6 produtos, 3 somando e 3 subtraindo.
quero dizer subtraindo como sinal mudado, né? Trocou o sinal. Então, todas essas contas, a ordem tem que ser essa? Não, pode mudar a ordem. O que você não pode esquecer é que quando você estiver voltando aqui nas diagonais vermelhas, você precisa lembrar de mudar o sinal. Bom, vamos trabalhar com exemplo que é mais fácil, né? Então, ó, só um detalhezinho. Essa parte é legal. Você pode fazer sem dobrar as colunas, só que você precisa treinar um pouquinho para ficar rápido nisso. Olha que legal. A diagonal principal, você vai fazer normal, multiplica esses 3. Essa segunda diagonal aqui vai continuar onde? Você não veio aqui na primeira linha, segunda linha, então você tem que continuar na terceira linha. A terceira linha vai ser aqui embaixo, ó. E essa daqui, que você vai começar na primeira linha, você vai continuar onde? Aqui na segunda linha. Então, aqui você está fazendo as 3 diagonais azuis que estavam na imagem anterior. Agora as diagonais voltando, as diagonais vermelhas. A primeira está normal aqui, e a segunda vai começar aqui e terminar onde? Ó, primeira linha, segunda linha, tem que continuar na terceira linha, aqui nesse terceiro elemento aqui, certo? Aí aqui, primeira linha, continuo na segunda linha, aqui, ó. Então aqui você fez as 3 diagonais voltando, tá? Essa é uma técnica muito legal, se você treinar, vale a pena, porque você vai fazer um pouco mais rápido, tá bom? Vamos, agora sim com exemplo. Então, eu tenho essa matriz aqui, 3 por 3, para calcular o seu determinante, certo? Vamos dobrar as 2 colunas aqui. Então, repetiu aqui, bonitinho, certo? Agora, vamos para as diagonais. Então, primeira, 1 vezes 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1 vezes 2, 6. 0, 2 e 1, 0, certo? Voltando. 0, 5 e 2 é 0. Pode escrever menos 0 que não vai mudar nada. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, trocando o sinal, menos 1. 3 vezes 2 vezes 3, 18, trocando o sinal, menos 18. E aqui está o nosso determinante, então. 15 mais 6 mais 0, menos 1, menos 18. Fechou? Resposta 2, certo? Determinante é 2. Esse é o método de Sarros para a gente calcular um determinante de ordem 3. Professor, tem só esse jeito? Não, tem outras formas, porém, esse é o jeito mais usado, mais rápido. Nossa, professor, esse é o mais rápido? Pois é, gente. Determinante de ordem um pouquinho maior é um pouco mais complicado. Então, se você estiver tranquilo, tá entendendo tudo até agora, você pode continuar para a próxima parte da aula se quiser. Se não, recomendo que você pare esse vídeo e vá estudar determinantes de ordem 2 e ordem 3. Resolva exercícios de determinantes de ordem 2 e ordem 3. Se está tranquilo, vamos continuar a aula então com a próxima parte. São os determinantes de ordem 4 ou mais do que 4, certo? Queridos, determinante de ordem 4, a gente pode fazer através da regra de Quiot ou teorema de Laplace, certo? Eu vou explicar separadamente uma coisa de cada vez. Só que antes de explicar o teorema de Laplace, vocês precisam entender passo a passo, certo? Alguns conceitos. Vamos começar com o que é o menor complementar. Bom, o menor complementar, você vai ter que decorar isso aqui, tá, meus queridos? Ó, o menor complementar, ele está relacionado com cada posição, com cada elemento, certo? Então, ele vai ser o determinante da matriz restante após eliminar a linha I e a coluna J da matriz dada, da matriz original. Meu Deus do céu, vamos tentar entender melhor com exemplo? Então, vamos lá. Eu tenho essa matriz e eu quero calcular o menor complementar 1, 1, certo? O D11. Bom, eu tenho linha 1, coluna 1, certo? Que nós já estudamos aqui, já sabemos o que significa esses números. Bom, então se eu tenho linha 1, coluna 1, eu vou tirar linha 1 e vou tirar coluna 1. Olha que legal. Então o elemento é o 1, 1, eu vou tirar linha e coluna desse elemento que eu escolhi. Legal. Agora o que eu vou fazer? Tá vendo que depois que eu tirei esses caras e esses caras, sobraram esses 4 aqui, ó. Esses 4 aqui vão formar uma matriz e eu vou calcular o determinante dessa matriz. Esse determinante é o que nós chamamos de menor complementar. Isso daqui não é uma matriz de ordem 2, então a gente vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária. 15 menos 1, que é 14. Bom, muito bom. Entendido isso? Vamos a outro exemplo? Vamos a outro exemplo. A mesma matriz,
Só que agora a gente vai para o menor complementar 2, 1. Bom, então 2, 1 é o elemento que está na linha 2, coluna 1, certo? A gente vai tirar a linha 2 e a coluna 1. Então o elemento está aqui, tira a linha e a coluna que ele faz parte. Legal. O que sobrou agora? Sobrou esses dois aqui em cima, esses dois aqui embaixo. Você exclui o que está em roxo aqui, ó, e vai ficar com esta matriz aqui, ó, 3, 0, 1, 3. Cada um no seu lugar, gente, ó. 3, 0, primeira linha, 1, 3, segunda linha. Agora é só calcular o determinante, que é a diagonal principal menos diagonal secundária, 9 menos 0, e acabamos o outro menor complementar. Entendido o menor complementar, vamos para o próximo passo. É entender o que é o cofator, certo? O cofator, ou complemento algébrico, ele vai ser o elemento, certo? De cada elemento, desculpa, cada cofator está relacionado com um elemento. Você vai fazer menos 1 elevado a i mais j, onde o i e o j são linha e coluna do elemento que eu tenho, certo? Vezes o menor complementar que eu acabei de explicar. Então, o cofator muda o quê? Muda esse cara aqui, ó. Esse menos 1 elevado a i mais j que antes não tinha. Então, eu expliquei esse d e j separado. Agora, a gente vai multiplicar ele por menos 1 elevado a i mais j. Bom, vamos lá? Vamos com o exemplo? Mais rápido. A mesma matriz, certo? A gente vai calcular o cofator 1, 3. O cofator 1, 3, vamos jogar na fórmula? Primeiro, vamos tirar a linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3, tirou esses dois caras. Agora, jogando na fórmula, eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 3, certo? Porque é o cofator 1, 3 que eu estou calculando, vezes o menor complementar 1, 3, certo? Quem que é esse D1, 3? É o determinante dessa matriz aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 1 mais 3, que é 4, vezes a diagonal principal menos diagonal secundária dessa matriz aqui. Então, ficou menos 1 elevado à quarta, que é 1 positivo, diagonal principal 2 menos diagonal secundária 10. Isso vai dar, então, menos 8. Cofator 1, 3 vale menos 8. Outro exemplo? Vamos lá, mesma matriz. Quem que é o cofator 2, 2? Bom, vamos começar tirando a linha 2, coluna 2. Então, é a linha do meio, a coluna do meio aqui. Tirando as duas, sobrou esse 1, esse 0, esse 2, esse 3. Legal. Agora, a gente vai ficar, então, com A2, 2, cofator 2, 2, menos 1 elevado à soma, vezes o menor complementar. Fazendo essa conta, eu tenho menos 1 elevado à quarta de novo. 1, 0, 2, 3 veio aqui para dentro. Diagonal principal menos diagonal secundária. Resposta é 3. Entendido? Maravilha. Agora a gente finaliza com o teorema de Laplace. O teorema de Laplace diz o seguinte. Para você calcular um determinante de ordem 2, 3, acima, etc., certo? Você primeiro escolhe uma fila. Essa fila pode ser uma linha ou uma coluna. Qualquer uma. Porém, é recomendável que você escolha a que tem mais zeros. Daqui a pouquinho você já vai entender o porquê, tá? Depois você vai multiplicar cada elemento pelo seu cofator, que a gente acabou de ver. E depois vai somar todos esses resultados. A soma desses resultados é o determinante. Vamos começar? A mesma matriz de ordem 3, certo? Que a gente fez ali atrás por sarros. Agora a gente vai fazer pelo teorema de Laplace. Qual é a fila que eu vou escolher? Uma delas que tenha zero, ou seja, ou a primeira linha ou a terceira coluna, que tem um zero aqui, certo? Vamos escolher a primeira linha. Então, pela regra, eu vou fazer elemento vezes cofator. Então, a conta vai ficar assim, ó. Elemento 1, 1, vezes o cofator 1, 1. Elemento vezes cofator, elemento vezes cofator. Agora, observe aqui, ó. O 1 é o A1, 1. Então, aqui eu vou substituir por 1. O 3 eu vou substituir aqui, no A1, 2. E o 0 eu vou substituir aqui. O que vai acontecer se eu colocar 0 aqui? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, olha a importância de escolher uma fila com zeros. Bom, quanto mais zeros eu tiver na fila,
menos cofatores eu preciso calcular. Porque cofator, qualquer número que seja, vezes zero, vai dar zero. Então, eu só preciso calcular o cofator 1,1 e o cofator 1,2. Não preciso perder tempo calculando o cofator 1,3. Tá bom? Vamos resolver esses cofatores agora? O cofator 1,1. Eu vou escolher, então, linha 1, coluna 1. Tirei a linha e a coluna, joguei na fórmula. Então, vai dar menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz que sobrou. Nossa conta vai dar 14. Vamos para o cofator 1,2, que também precisamos calcular. O cofator 1,2, eu vou pegar a linha 1, coluna 2, tirar a linha e coluna, jogar na fórmula. Então, eu tenho que o A12 vai ser menos 1 elevado à soma, diagonal principal menos diagonal secundária aqui, eu tenho que a conta dá menos 4. Legal? Vamos voltar lá para aquela conta inicial agora? O determinante vai ser elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, elemento vezes cofator. Substituindo os elementos e os cofatores, lembra que aqui é zero, então não calculei esse cara vai sumir, então ficou só 14 menos 12. Resposta do nosso determinante, 2. Você pode voltar um pouquinho no tempo do vídeo e ver que é a mesma matriz que eu usei pelo método de Sarros, que também deu 2 o determinante. E daí vai de você escolher se prefere Laplace ou prefere Sarros. Eu, sinceramente, acho mais interessante fazer por Sarros, certo? Essa parte de Laplace dá um pouco de trabalho. Vamos com outro exemplo? Vamos dificultar um pouquinho, que está muito fácil, né? Vamos lá. Uma matriz 4 por 4, certo? 4 linhas, 4 colunas. Vamos começar escolhendo uma fila que tenha mais zeros. Qual fila que tem mais zeros aqui, gente? A primeira, né? A primeira tem 2 zeros. Aqui eu tenho um zero nessa coluna, um zero nessa coluna, um zero nessa coluna. É mais fácil utilizar a primeira linha, então, com 2 zeros. Legal. Vamos lá? Elemento vezes cofator de cada um. Eu tenho 4 cofatores, mas eu não preciso calcular os 4, porque aqui é 0, aqui é 0. Corta aqui, corta aqui. Então, precisamos calcular o cofator 1,1 e também o cofator 1,3. Vamos lá? Cofator 1,1. Tira linha e coluna, excluindo, jogou na fórmula. Vamos jogar para cá? Eu tenho menos 1 elevado à soma, vezes o determinante da matriz que sobrou. Professor, agora é de ordem 3, o que eu faço? Faça por sarros. Mas pode misturar? Pode misturar, certo? Então, eu vou fazer por sarros. Diagonal, diagonal, diagonal. Menos. Diagonal, diagonal, diagonal. Então, ficou, corta, corta, menos 1. Beleza? Vamos para o segundo cofator. É o 1,3. Tira a linha e coluna 1 e 3, respectivamente. Então, a gente vai jogar na fórmula. Menos 1 elevado à soma, 1 mais 3. Sobrou esta matriz aqui. Essa matriz aqui, ó, tira aqui, copia o que sobrou. Aí você vai fazer por sarros também. Então, diagonal, diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal. Substituindo, resolvendo. Eu tenho 1 vezes essa continha aqui deu 10. Fechou? Muito bom. Pega isso e volta lá no comecinho da conta. A gente vai fazer, então, aquela conta final. Elemento vezes cofator. Substituindo os elementos que são nulos aqui, ó, cortou e cortou, ficou então menos 1 mais 20. Resposta do nosso determinante, 19. Este é o teorema de Laplace para se calcular um determinante de matrizes 2, 3, 4 em diante. Certo? Então perceba que se o determinante tem ordem 5, por exemplo, cada um desses cofatores será de ordem 4, que você vai ter que fazer novamente Laplace para cada um deles. Então, dá um pouco de trabalho aí. Quanto maior for a ordem desta matriz, mais trabalhoso é para resolver o determinante dela. Bom, vamos para a regra de Kyo, a última parte da nossa aula. Aguenta só mais um pouquinho. A regra de Kyo, ela é interessante porque ela reduz o determinante, reduz a ordem do determinante. Ou seja, para calcular um determinante de ordem 4, utiliza-se a regra de Kyo e o determinante passa a ser de ordem 3. Detalhe, não dá o resultado, ele abaixa a ordem, mas não muda o resultado, certo? Então, olha só que legal. Tem um detalhezinho importante que você precisa lembrar aqui. Eu preciso ter o 1 em algum lugar da minha matriz.
certo? O elemento 1. Professor, não pode ser menos 1? Não, tem que ser um positivo. E se não for, professor, se eu não tiver o elemento 1? Então, a próxima aula, que é de propriedades de determinantes, você vai aprender algumas técnicas para se obter esse elemento 1, para se chegar nesse elemento 1. Bem legal, não perca a nossa próxima aula. Vamos lá. Como que eu faço a regra de QO? Bom, você vai primeiro tirar a linha e a coluna do elemento 1 que você escolheu. Depois, olha que legal, você vai pegar cada elemento que sobrou e subtrair o produto dos dois elementos suprimidos da linha e da coluna. Nossa, professor, tá complicado, hein? Bom, com exemplo fica mais fácil. Depois que você fizer isso, você vai resolver todas as subtrações e você vai ter automaticamente uma matriz de uma ordem menor. Essa matriz você vai calcular o determinante dela. Se for o caso, você pode repetir o processo e abaixar mais um, abaixar mais um. Cada vez que você utiliza a regra de QO, você abaixa um no índice dessa matriz, né? Desculpa, na ordem dessa matriz. Bom, aí você vai terminar multiplicando por menos 1 elevado a I mais J o resultado. Nossa, professor, tá complicado. Bom, vamos direto com o exemplo, vai. Temos a mesma matriz anterior, certo? Bom, vamos resolver. Primeiro, eu tenho o elemento 1? Sim, eu tenho. Tenho mais de um, né? Tenho vários elementos iguais a 1. Escolha um deles. Sugestão. Tente escolher o primeiro, se for possível, se ele estiver nessa posição, escolha ele que fica mais rápido para você. Fica mais fácil de visualizar. Escolhido o primeiro aqui, ó, eu vou tirar a linha e a coluna dele, certo? Então, eu tirei a primeira linha, a primeira coluna. Mas é diferente de excluir, certo? Eu vou utilizar esses números que estão aqui. Eu vou utilizar esses três, eu vou utilizar esses três. Não risca eles, não. Bom, então vamos lá. Primeiro, a fórmula diz que é menos 1 elevado à posição desse 1. Então, é elemento 1, 1 na matriz. Portanto, menos 1 elevado a 1 mais 1. Agora você vai multiplicar o quê? Vamos comigo com calma agora. Tá vendo esses 9 elementos que sobraram nessa matriz? Você vai pegar, por exemplo, vamos por o 1 que está aqui. Você vai pegar 1 menos o produto, a conta de vezes, né? Dos dois números da linha e da coluna dele aqui, ó. O 2 e o 0. Você vai multiplicar o 2 e o 0 e vai tirar do 1. Então, 1 menos 2 vezes 0. Vamos agora com esse 1 aqui, segundo elemento da primeira linha. Vai ficar menos 2 vezes 2. 1 menos 2 vezes 2. Vamos para esse 1 aqui. 1 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0. Então, sempre busque a linha e a coluna do elemento retirado. Do elemento em questão, desculpa. Então, olha só. 3 menos linha dele, coluna dele. 2 e 0. 3 menos 2 vezes 0. E assim por diante, tá, galera? Vou adiantar um pouquinho. 0 menos 2 vezes 2. 1 menos 2 vezes 0. Cuidado com o sinal de menos agora, olha só. 1 menos 1 vezes 0. 2 menos 1 vezes 2. Esse menos com menos aqui pode fazer confusão, toma cuidado. 2 menos 1 vezes 0. Bom, agora a próxima parte é resolver essa conta, tá bom? Menos 1 elevado a 2, né? Deu um positivo. Agora a gente vai resolver todas essas subtrações. Lembre-se de multiplicar primeiro. Então, 1 menos 0, 1 menos 4, 1 menos 0. 3 menos 0, 0 menos 4, 1 menos 0. 1 menos 0, 2 mais 2 e 2 mais 0 ou menos 0, tanto faz. Legal. O que aconteceu? Ficou um determinante de ordem 3. Esse resultado vai ser o mesmo resultado da matriz de ordem 4, certo? Do determinante de ordem 4 que a gente começou. Então, agora que é a ordem 3, você pode fazer por sarros. Ah, professor, mas aqui tem um número 1, eu posso repetir aqui, ó? Pode. Precisa? Aí a escolha é sua, certo? Vai da escolha do freguês aí. Bom, então eu vou fazer o método de sarros, diagonal, 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 menos diagonal, diagonal, diagonal. Eu tenho que o resultado vai ser 19. Pode perceber que é o mesmo determinante que a gente fez lá atrás por Laplace. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que é o mesmo resultado, tá bom?
Muito bom. Vamos para outro exemplo? Outra matriz de ordem 4. Perceba que o primeiro elemento agora não é 1, mas eu tenho o elemento 1. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Qual que eu vou escolher? Tanto faz, tá? Pode ser qualquer elemento. Eu vou escolher esse aqui, ó, da linha 1, coluna 2. Bom, tirando a linha coluna dele, certo? Eu fiz um destaque um pouco diferente aqui para ficar bem legal. Você vai fazer sempre um elemento que está em branco, menos um produto dos dois que estão em cinza, da linha e da coluna dele. Comigo, ó. Menos 1 elevado à posição do 1 que eu escolhi. Então, 1 mais 2, certo? Linha 1, coluna 2. Determinante. Elemento menos produto do 3 com 0. Elemento menos 2, menos produto do 0 com menos 3. 1 menos 0 e 0. Aqui embaixo, ó. 1 menos 3 e menos 1. 4 menos 1 e menos 3. 2 menos 1 e 0. Menos 1 menos 3 e 3. 0 menos 3 e menos 3. 3 menos 3 e 0. Treina um pouquinho para que isso consiga ser mais fácil. Interessante que você pegue a dica aqui, ó. Na hora de fazer a conta, o 3 vezes 0, você não vai colocar assim, você vai colocar 0. Aqui, você vai colocar 0. Você não vai perder tempo escrevendo a conta de vezes. Você vai direto colocar o resultado da conta de vezes. Fica mais rápido para você. Bom, legal. Vamos continuar? Primeiro, quanto que é menos 1 elevado a terceiro? Menos 1, né? Bom, não esquece desse menos 1 aqui, senão vai dar errado o sinal do resultado. Aí, conta por conta. 2 menos 0, menos 2 menos 0, 1 menos 0. 1 mais 3, 4 menos 3, 2 menos 0. Menos 1 menos 9, 0 mais 9, 3 menos 0. Fechou. Caímos num determinante de ordem 3. Agora a gente vai fazer por sarros. Diagonal, 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 menos, diagonal, diagonal, diagonal. Chegamos no resultado que está aqui. Corta, corta. Resposta é menos 80. Gente, se ficou difícil, volta um pouquinho o vídeo. Refaçam o exercício. Busquem outras matrizes, outros exercícios. E eu dou uma dica legal para vocês agora. Você pode criar um exercício da sua cabeça? Pode. Crie uma matriz, por exemplo, de ordem 3, com os números que você quiser, calcule o determinante dessa matriz, e se você quiser saber se está certo ou não, busque no Google por calculadora de determinantes. É uma página mais ou menos assim que você vai encontrar, onde você escreve aqui os elementos que você quiser, certo? Cada um no seu lugarzinho bonitinho. E ele vai calcular para você o resultado desse determinante automaticamente. Você pode verificar se o que você fez está certo ou não, beleza? É sensacional esse equipamento aqui, esta ferramenta que você pode utilizar. E pode ser ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5, você que vai escolher. Legal? Muito bom, bons estudos para vocês. E não perca a nossa próxima aula, tá bom? Que vai ser propriedades de determinantes. É muito interessante, tá? Um abraço e até mais.